Sem sombra de dúvidas, vocês já ouviram falar no famoso Frankenstein. Esse romance de terror gótico foi criado por uma mulher chamada Mary Shelley. Frankenstein não é apenas uma história famosa, é também a primeira obra de ficção científica da história. Vocês sabem muito bem como que é a história desse personagem, mas será que também sabiam que ele foi inspirado em experimentos reais? Hoje eu vou mostrar para vocês as experiências que inspiraram Frankenstein. Eu sou Uriel Martínez e você seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para começar, para contar sobre os experimentos que influenciaram essa grande história, primeiro preciso falar de como ela surgiu. Há mais de 200 anos atrás, 5 pessoas se reuniram em uma mansão em Genebra, na Suíça. Essas pessoas eram os poetas Lord Byron e Percy Bysshe Shelley, John Polaroid, conhecido como médico de Byron, a jovem Claire Clairmont, filha de um proeminente casal de intelectuais ingleses, e sua irmã de criação, Mary Wollstonecraft Goldwyn, então companheira de Percy Shelley. Eles foram para a mansão para se divertir, mas no ano de 1816 houve incidentes meteorológicos, fazendo aquele ano ser conhecido como o Ano Sem Verão. As 5 pessoas tiveram que passar semanas presas dentro dessa mansão, pois o frio castigava quem ousasse sair da casa. Para tentar evitar o tédio que aqueles dias estavam causando, Byron resolveu propor um desafio para seus amigos. Cada uma das pessoas teria que escrever uma história assustadora. Depois, os 5 escolheriam a história mais legal. Então, eles usaram a criatividade para escrever terríveis histórias. Lord Byron escreveu sobre um viajante que testemunhou um assassinato na Grécia e que, ao retornar ao Reino Unido, encontrou uma pessoa que tinha sido assassinada viva. Percy Shelley escreveu uma história baseada em fatos horríveis da sua infância. John Polaroid criou uma narrativa sobre uma mulher com um rosto esquelético que tinha sido amaldiçoada por espiar através das fechaduras. Já Mary Goldwyn, hoje conhecida como Mary Shelley, por ter se casado com Percy, escreveu a história que faz sucesso até hoje. A história de Mary foi escolhida como a mais assustadora e 2 anos depois, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, foi publicado. Na ficção, é relatada a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que cria um verdadeiro monstro dentro de seu laboratório. Mas em quem Mary se inspirou para criar uma obra tão bizarra assim? Essa história é um pouco comprida, mas tentarei fazer um resumo detalhado sobre a inspiração de Mary Shelley. Quando Frankenstein foi publicado em 1818, seus leitores já estavam familiarizados com a noção de que a vida poderia ser criada ou restaurada com eletricidade. Apenas alguns meses após o lançamento do livro, o químico escocês Andrew Urr estava com o corpo de um homem que tinha acabado de ser morto por enforcamento devido a um assassinato que ele tinha cometido. Urr estava fazendo análise de pesquisa anatômica em um teatro lotado de estudantes, anatomistas e médicos da Universidade de Glasgow. As pessoas estavam curiosas para saber o que Urr iria fazer com aquele cadáver, até porque o homem tinha acabado de morrer e o seu corpo ainda estava, digamos assim, fresco. Usando 2 bastões metálicos ligados a uma bateria voltaica, Urr tocava os nervos do cadáver e observava a reação do corpo. As pessoas ficaram encantadas com o que estava acontecendo. O corpo convulsionava, se contorcia e tremia. Urr descreveu os detalhes de sua experiência para a Sociedade Literária de Glasgow da seguinte forma: quando uma única vareta foi aplicada à ligeira incisão na ponta do dedo indicador, o punho estava previamente cerrado. O dedo estendeu instantaneamente e houve uma agitação convulsiva no braço. Ele parecia apontar para os diferentes espectadores, alguns dos quais pensavam que ele havia ganhado vida. Bizarro, não é? Urr fazia experiências com pessoas que tinham acabado de morrer.
Naquele tempo, quando a pena de morte e a execução em público eram coisas comuns, não é de se esperar que um experimento como este deixasse as pessoas chocadas. Andrew Urr era um dos cientistas que conduziam experiências com galvanismo durante o século XVIII e XIX. Para quem não sabe, o galvanismo inclui ações das correntes elétricas contínuas sobre os órgãos vivos, fazendo estimulação de músculos com pulsos de corrente elétrica, além das reações dos corpos. O que deixava os cientistas encantados eram os efeitos que essa prática causava. Saíam faíscas brilhantes e as explosões faziam os médicos ficarem maravilhados. Bom, mas havia algo de diferente em Urr. Os outros cientistas só queriam ver quais efeitos o galvanismo causava nos defuntos, mas Urr queria bem mais. Ele pretendia realmente trazer uma pessoa de volta à vida, façanha que até os dias atuais nenhum ser humano conseguiu. Muitos questionavam o seguinte: você pode até conseguir trazer este homem de volta à vida, mas não se esqueça que ele foi morto porque era um criminoso. Nesse tempo, a comunidade científica tentava entender um pouco mais sobre a origem da vida. A igreja, que estava começando a ser questionada pela sociedade e principalmente por intelectuais, perdia um pouco do seu poder e os cientistas tinham a chance de tentar explicar a razão pela qual vivemos. Muitas perguntas eram feitas frequentemente como: qual é a essência que anima a vida? Poderia ser eletricidade? No ano de 1780, o professor italiano de anatomia Luigi Galvani descobriu que poderia fazer com que os músculos de um sapo morto se contraísse a partir de faíscas de eletricidade. Com isso, várias outras pessoas começaram a fazer experimentos. O sobrinho de Galvani, o físico Giovanni Aldini, fez experiências com o corpo de um boi, cortando sua cabeça e usando a eletricidade para fazer a língua do animal se contorcer. Em um dos experimentos, a voltagem usada no animal foi tão alta que o boi soltou um jato de fezes. Com o passar do tempo, os cientistas se cansaram de fazer testes em animais e passaram a fazer experiências com cadáveres, geralmente de assassinos que tinham sido executados. Você deve estar se perguntando se isso não era ilegal ou mesmo antiético, correto? Em 1751, a Inglaterra criou a Lei do Assassinato. Essa lei permitia que os corpos dos assassinos que tinham sido executados fossem usados em experimentos como esse. O uso dos corpos pelos anatomistas era considerado uma punição a mais para os criminosos. Mas vamos ao que interessa. Aldini e seus assistentes começaram a fazer experiências no corpo de um homem no ano de 1803. O homem, que se chamava George Foster, tinha sido condenado ao enforcamento em Londres por causa de um assassinato. Depois de sua execução, como muitas vezes aconteceu, seu corpo foi transportado cerimoniosamente pela cidade até o Royal College of Surgeons, onde seria publicamente dissecado. O que realmente aconteceu foi muito mais chocante do que a simples dissecção. Foster seria eletrificado. O jornal Times descreveu o experimento da seguinte maneira: na primeira aplicação do processo no rosto, a mandíbula do criminoso falecido começou a tremer. Os músculos adjacentes estavam terrivelmente contorcidos e um dos olhos foi realmente aberto. Na parte subsequente do processo, a mão direita foi levantada e apertada, e as pernas e coxas foram postas em movimento. No momento em que os experimentos foram feitos, muitos espectadores acharam que o homem finalmente iria voltar à vida, mas isso não aconteceu. Aldini começou a pensar que poderia haver alguma relação entre a eletricidade e os processos da vida. Havia vários outros filósofos que pregavam as ideias de Galvani com entusiasmo. Alexander von Humboldt, por exemplo, fez experiências com baterias feitas com tecido animal. Já Johannes Ritter chegou a fazer experimentos elétricos em si mesmo. Ele queria tentar descobrir como a eletricidade afetava as nossas sensações. O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge ficou fascinado com as conexões entre eletricidade e vida. O próprio Percy Shelley, que foi marido de Mary,
era outro entusiasta da experimentação galvânica. Essa ideia de que a eletricidade era a essência da vida e que poderia trazer de volta as pessoas que haviam morrido estava nos círculos sociais que a jovem Mary estava inserida, o que fez muitos historiadores afirmarem de que esses experimentos inspiraram Mary a escrever Frankenstein. Os experimentos galvânicos aconteceram antes, durante e depois que Mary escreveu sua obra. Supostamente isso aponta que até a linguagem usada no romance reflete a linguagem que os cientistas que faziam tais experiências na época usavam. Exibições como essas acabaram saindo de moda quando os setores públicos começaram a considerá-las satânicas por natureza. Afinal, os cientistas estavam tentando brincar de Deus, trazendo os mortos de volta à vida. Mas, ao menos, nós lucramos algo com essas experiências. Os testes feitos com eletricidade abriram caminho para a desfibrilação, procedimento que já salvou um número incontável de vidas. Algumas dessas experiências com animais foram praticadas por muito tempo. Na verdade, até hoje, alunos do curso de biologia realizam o famoso experimento muscular do sapo de Galvani. Bom, esses foram os experimentos que supostamente inspiraram Mary Shelley a escrever Frankenstein. Mas e você? Sabia de todas essas histórias envolvendo a primeira ficção da história? Por hoje, o vídeo vai ficando por aqui. Mas com certeza nos encontraremos no próximo vídeo na Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.